E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre as nossas experiências em entrevistas de emprego aqui no Canadá. Mais voltado para a área de arquitetura, né? Que é a nossa área. Mas as nossas dicas acho que dá para aproveitar em todas as áreas. Exato. Então, vamos lá para as dicas. A primeira dica que eu daria é tenha um portfólio atualizado. Sim. Né? Seja ele de forma digital ou forma impressa, você tem que ter um portfólio para a área de arquitetura, beleza? E muitas empresas pedem para você levar o seu portfólio impresso. Então é muito importante, além do digital, se você puder levar o impresso... Você ter a cópia física ali para eles é importante. E já aconteceu numa entrevista minha do arquiteto perguntar, tá, e cadê seu portfólio? Eu falei, eu mandei o site, quando eu mandei o currículo tinha um link pro meu portfólio que é digital, eu nunca tive impresso. A Bárbara já sempre teve. Já levei. E eu falei, é só clicar lá no link, né? Eu achei que vocês tinham dado uma olhada. Ele falou, não, você não trouxe nada? Eu falei, não. Ele falou, então vamos abrir aqui no computador. Eu abri, e aí você tem que ter aquilo bem formatado e você conhecer bem o seu portfólio. É importante isso, tá? E aí já entra na segunda dica. Quando chegar nessa parte do portfólio, eu aconselho vocês não colocarem 1 milhão de projetos. Tenta colocar assim os que vocês são mais familiares, os mais importantes. É o que faz mais sentido com aquela vaga, até eu diria. Exatamente. Porque, por exemplo, no Brasil é muito comum a gente ter projetos de arquitetura e muita reforma de apartamento. Reforma de apartamento não é arquitetura de fato aqui. Aqui acaba entrando como interiores, Exato. né? Então cuidado se você vai fazer um portfólio, por exemplo, encher de 3D de um apartamento super legal que você fez, porque isso não vai fazer muito sentido se você está fazendo uma entrevista ali para uma vaga de emprego que faz escola, por exemplo, que é onde eu trabalho, eles fazem escola. E aí uma outra dica, se você vai fazer uma entrevista e não tem um portfólio, por exemplo, de escola, de prédio público, mas você fez isso na faculdade, coloca seus projetos da faculdade. É super ok, desde que você saiba explicar ele, tá? Exatamente. E é como eu disse, tá tudo bem se você não tiver algo relacionado com aquela vaga, mas mostre algo de arquitetura. Eles querem saber se você sabe fazer arquitetura. Se você entende corte, vista. Exatamente. Né? Fazer uma planta legal, distribuição de espaços. Sabe aquela coisa lá na faculdade, quem fez arquitetura vai saber disso? De você calcular o CA e TO do terreno, como que você faz o plano de massa, o desenvolvimento. É isso que eles querem saber. Você sabe fazer essa parte de viabilidade, desenvolvimento de projeto, projeto executivo. Você tem experiência no gerenciamento desse projeto. Tudo que você tiver relacionado à arquitetura, mostra isso para eles, é muito importante. Na hora que você estiver apresentando o seu portfólio, provavelmente eles vão pedir para você escolher um projeto para você explicar. E aí, quando você estiver explicando, eles vão tirar várias dúvidas, do tipo, por que você pensou nessa solução? É isso. Ou, na minha última entrevista, eu escolhi uma casa que eu tinha feito, e aí eles pediram, por que você colocou a caixa d'água no lugar que você colocou? Qual o tamanho dessa caixa d'água? Como funciona o sistema de água? Então, basicamente, eles vão pedir para você falar um pouco sobre todos aqueles projetos que tem no seu portfólio, e como a Bá disse, eles vão falar assim, pega um projeto em específico, e aí vem umas perguntinhas, né? Igual a Bá falou, mas essas perguntas normalmente são: por que você escolheu esse projeto? Por que ele é mais interessante do que os outros? E me explica o conceito, tipo, em que fase você participou desse projeto? Porque aqui é muito comum, por exemplo, num projeto de um prédio, você não vai fazer aquilo sozinho. Sim. Então, se você mostrar um projeto de um prédio pra eles falar, eu fiz tudo sozinho, é meio estranho. Então tá tudo bem você falar, eu só fiz parte do projeto executivo. Eu fiz a parte do projeto inicial. Explica a parte que você fez ali. E se você fez inteiro, não tem problema. Aí você fala. Mas faça isso da melhor forma, com bastante sensatez, e saiba do que você tá falando. Porque lembra que a pessoa que tá ali do outro lado é um arquiteto, ele entende do assunto. Não tenta enrolar. Na boa, leva na boa essa entrevista. E aí já entra na próxima dica que a gente vai falar pra vocês. Normalmente, quando eles marcam a entrevista, eles passam o nome da pessoa que vai te entrevistar. Então, assim, se você puder, dá uma pesquisada no LinkedIn. Não, se você puder, não, você deve fazer isso. Dá uma pesquisada no Google, no site da empresa, no LinkedIn, pra ver, assim, o estilo que a pessoa trabalha, ou se ela trabalha com alguma coisa em específico, do tipo na área de residencial, na área de comercial, pra você entender com quem você tá falando. Exatamente, porque aí é meio que essa dica é 2 em 1. Porque é uma dica que, inclusive, eu sempre falo pra Bárbara. Hoje, estando num momento, assim, de carreira, vamos dizer, em que você já não tem medo de fazer entrevista, já passou dessa fase do primeiro emprego, e você entende como funciona o mercado aqui, vocês têm que entender a seguinte coisa: as empresas estão desesperadas pra achar pessoas. Eles precisam de vocês. Eles precisam de vocês. Só que, assim, obviamente, você tem que ser uma pessoa qualificada. Então, assim, não fique com medo na entrevista. Não. Relaxa.
E quando você faz essa pesquisa sobre a empresa, sobre a pessoa que tá te entrevistando, você consegue manter aquilo mais como uma conversa. Sim. Tipo, relaxa. Eu, em todas as minhas entrevistas, é uma qualidade minha, que eu até falo, eu nunca fiquei nervoso. Eu posso ficar nervoso antes e depois, na hora, eu sou a pessoa mais cara de pau. Não, e normalmente a maioria das entrevistas acaba rolando mesmo como uma conversa, né? Muito É muito boa. difícil, pelo menos na área de arquitetura, na nossa experiência, você sentar e ficar, tipo, a pessoa te encher de perguntas. Normalmente Já aconteceu uma vez acaba comigo, sendo... naquele cara lá que... Ah, mas sempre tem. Foi uma exceção. Mas tipo, se acontecer, não fica nervoso. Não, Passa aí pra bola pra próxima. frente. Mas assim, no geral, é o que a Bá falou. É bem muito tranquilo. de boa, gente. Então, senta ali, seja sincero, honesto. Esse é o mais importante. É eu acho. muito importante isso. A pessoa fala assim, olha, você tem experiência com isso? Você já fez isso? Fala, com isso não. Tá tudo bem. E não tem por que você mentir. Tipo, o cara vai saber, ele é um arquiteto, ele Exatamente. sabe se você tá falando a E verdade. mesmo se você engana ele e você entrar na empresa, imagina que chato ele te dar uma coisa pra fazer e aí você não sabe fazer aquilo. Por exemplo, esse escritório que eu tô hoje, o projeto que eu apresentei de portfólio foi um projeto de aprovação de prefeitura do meu último escritório. Então, assim, é uma coisa que poucas pessoas, assim, principalmente estrangeiro, têm experiência. Mas como eu já tinha essa experiência anteriormente, Sim. eu apresentei isso. E na entrevista eles me fizeram um monte de perguntas. Sobre isso. Eu costumo falar pra Bá que foi a entrevista mais tranquila que eu já fiz, mas foi a mais técnica. Eles me perguntaram, você sabe fazer isso? Como que você fez isso? Quanto tempo demorou essa aplicação? Sim. E o que que deu nisso? Por que que aconteceu isso? Então, quando você tá bem pesquisado, você tá bem informado daquilo, Você vai saber responder. você leva aquilo como uma conversa. Então, eu dei esse exemplo que eu apresentei um projeto de aprovação de prefeitura aqui. Mas na minha primeira entrevista, eu não tinha essa experiência. Então, eu falei de coisas do Brasil. Sim. E aí você vai falando sobre outras qualidades suas. Normalmente, quando você tá chegando de outro país, você não tem toda essa experiência aqui, mas você traz a sua experiência do Brasil, que é totalmente válida. Então, por exemplo, a gente tinha o nosso escritório, onde a gente desenvolvia o projeto, fazia reunião com o cliente, lidava com os fornecedores, tipo, um milhão Tocava de a coisas. obra, fazia tudo que o arquiteto a fazia, gente fazia né? tudo. E aqui as coisas são bem divididas. Cada um faz uma coisa diferente. Ninguém faz tudo, dificilmente. Então, quando você mostra toda essa experiência, eles ficam tipo, nossa, que legal que você não faz só aquilo, Tipo sabe? assim, embora você não tenha experiência na aprovação de projetos aqui, você tem uma série de coisas que também é válido. Sim, então a com gente pode certeza. trabalhar esse outro lado. Então assim, mostre o seu lado forte. Não deixe isso, tipo, te intimidar porque você não sabe aquela pergunta que ele te fez. Exatamente. Você fala, isso eu não sei. Mostra suas outras qualidades. Só que pra isso, vocês não podem esquecer que vocês precisam do básico, que é o inglês, né? O inglês. Então você precisa, pelo menos, pra desenvolver uma ideia numa entrevista, de um inglês intermediário. Só que é assim, é o que a gente sempre fala, não é que você precisa ter um inglês super fluente, mas tem que ser o suficiente pra você entender o que a pessoa tá te falando e você saber expressar a sua ideia e ir de volta e explicar os seus projetos sem parecer que você está confuso, vamos dizer assim, meio perdido. Tenta parecer assim, estou tranquilo. Eu sei que é difícil. E como você pode fazer isso ainda do Brasil? Da mesma forma que eu tô fazendo aqui do Canadá. Porque assim, eu também fiquei 1 ano e 3 meses mais ou menos parada por conta da minha licença maternidade e tudo mais. E o inglês que eu falo hoje é bem diferente do inglês que eu usava, tipo, quando eu trabalhava. Porque tem termos técnicos e todo o vocabulário Tava todo diferente. dia ali em contato com a língua, hoje já não tá mais, né? Não. Como vocês sabem, eu tenho feito aulas de inglês regularmente na plataforma do Cambly. A gente sempre fez aula em grupo, né? Que eu acho super bem legal. importante. Mas ultimamente eu tenho feito aulas particulares com tutores, arquitetos ou que trabalham na área. E para você conseguir encontrar esses tutores é muito simples. Você vai lá na barra de busca. Quando você entrar na plataforma do Cambly, você clicar lá em tutores ou professores, tem uma barrinha de pesquisa, só escrever lá arquiteto, arquitetura. Tenta escrever em inglês ainda que é melhor. Sim. E a plataforma automaticamente vai buscar assim, filtrar todo mundo relacionado com esse termo. Sim. E aí é muito mais fácil para você ir conseguindo aprender mais vocabulário da área e cada vez mais ficando fluente naquele assunto. Então agora, como eu tô voltando pro escritório, eu tô começando a entrar nesse universo da arquitetura de novo. Então antes da aula, quando eu marco, eu consigo mandar uma mensagem falando: oi, estou voltando da minha licença maternidade, preciso de ajuda com termos de arquitetura. Isso facilita pra caramba. E aí né? ele já entra na aula, tipo, preparado psicologicamente pro que ele vai encontrar. Não, e é bom porque às vezes a conversa... Às vezes não, né? A conversa, ela flui muito mais facilmente quando a pessoa ela já sabe o que você quer conversar, que não é aquela coisa, tipo, ela vai entrar lá pra fazer uma aula. E aí você começa, tipo,
se Não, já apresentar. chega naquele assunto quando você tem uma coisa mais específica pra falar sobre. Inclusive, eu vou colocar aí um trechinho da minha última aula pra vocês verem como foi. Yeah, you can see it's very British, but it's also contemporary. Beautiful. Yeah, I like it. And yeah, you can make like look at these, and whichever project you find the most interesting, we can have a look about it. We can talk about it Yeah, it's really next time if you care to come back. You know. Sure. Then you can help me. Yeah, you can help me to improve my architecture vocabulary, and then I'll be prepared for the next interviews, maybe. Hopefully, yes. Hopefully, yes. E para você que está no Brasil procurando uma forma de melhorar o seu inglês, vocês também podem aproveitar a nova promoção Relâmpago do Cambly a partir de R$ 74,00 por mês para 1 hora de aula por semana. Esse valor é válido para todos os níveis de inglês, tá? Quando você entra na plataforma, você consegue selecionar o nível básico, intermediário, avançado. Mas como eu disse, essa promoção é por tempo limitado. Estamos deixando o link de desconto aqui na descrição, então corre lá e faça sua inscrição hoje no Cambly. Uma das principais perguntas que eles sempre fazem é: fale um pouco mais sobre você. Nossa, essa pergunta eu diria que é uma das principais. É o momento garoto propaganda. É o momento que você tem que se vender. E assim, fala dos seus pontos fortes, das suas características, das suas experiências. E tenta bolar uma resposta tendo em vista que você já viu o escopo de trabalho, o perfil do escritório, você já conhece a pessoa que está te entrevistando, para moldar essa resposta e encaixar direitinho no contexto. Essa pergunta, basicamente, eles querem saber tudo isso que a Bárbara falou, mas de uma forma, assim, que profissional você é. Da onde você veio. Então fala, por exemplo, eu sou formado em arquitetura desde o ano tal, depois disso eu trabalhei em tal setor. Eu sou mais experiente, sei lá, na área hospitalar ou na área residencial. Você vai falar a sua experiência. Tenho muita experiência no software X, Y, Z. Você vai ter o escopo do trabalho, como a Bárbara disse. Se eles estão pedindo para você, tenha Revit, a primeira coisa que você vai falar, tenho experiência com Revit. Aí você vai falar AutoCAD, SketchUp, seja lá o que for. Mas tenta sempre colocar em evidência aquilo que eles estão pedindo. Então isso é muito importante. É o momento de você se vender. Em seguida dessa pergunta, sempre vem: por que você veio pro Canadá? Por que você decidiu largar o seu país de origem e mudar pra cá? Me conta mais sobre isso. Então seja honesto com a sua resposta e fala exatamente o porquê você decidiu mudar de país. Eu, por exemplo, sempre falo que vim pela segurança, pelo lifestyle, porque queria ter a oportunidade de morar fora, ter a experiência de morar fora do país. E coisas desse tipo, assim, se você não tiver algo nada muito diferente, explica por que você veio. Então, no Brasil, todo mundo sabe aqui que o Brasil não é o país mais seguro do mundo. Sim. Então, explica os seus motivos e tá tudo bem. Só que uma Bárbara diz, seja honesto. Normalmente, depois que você se apresentou, falou todas as suas habilidades, você provavelmente mencionou os seus softwares, como eu disse. E aí vem a pergunta que normalmente, nos últimos tempos, cada vez mais eles estão fazendo. Como é a sua experiência com o Revit? O Revit é o software mais utilizado aqui no Canadá hoje em arquitetura. Sim. Tem alguns escritórios que usam o Vectorworks, alguns usam o AutoCAD ainda, outros usam o Rhino, mas assim, o Revit comanda. E quando eles estão perguntando de Revit, seja honesto, mas na minha opinião, vá com um Revit bom. Não precisa ser ultra mega avançado. Vocês sabem que o Revit não é um programa tão simples de usar, mas se você sabe usar ali, explica pra ele qual a sua experiência. E por favor, nunca falhe a resposta. Eu fiz um curso uma vez na faculdade, Não. Experiência de trabalho. Então fala, eu já fiz 2, 3 projetos, inclusive no meu portfólio, isso é um bom gancho. Inclusive no meu portfólio, esse projeto foi feito no Revit desde o começo. Isso que eles querem saber, porque falta muita gente usando o Revit aqui. E muitas das pessoas que estão hoje já no mercado de trabalho, eles não são muito experientes com o Revit e sofrem no dia a dia. Os escritórios perdem muito dinheiro com esse retrabalho que eles têm, porque pessoas inexperientes acabam utilizando o programa de forma errada. Então, se você tem uma experiência avançada com Revit, mostra isso, porque pode ser um diferencial gigantesco. Não, e se você não tem uma experiência avançada, não venda que você tem uma experiência avançada. Você pode até tentar se vender um pouquinho, mas faça um curso. Gente, seja honesto, porque às vezes você vende uma coisa que você não é, e aí no dia a dia do trabalho, eles estão esperando um ritmo de trabalho que você não vai atingir, e às vezes não vai atingir em meses, e aí fica feio. E assim, é difícil você ser mandado embora aqui, é muito difícil. Acontece. Mas imagina, se você for mandado embora por causa disso, olha que chato. Então assim,
se você entrou, não perca a oportunidade. Vai fazer um curso, tem vários cursos online aí pela internet. Inclusive a gente mesmo indica um, tem o link aqui na descrição. Então entra lá, faz o seu curso. Gente, não deixe isso passar, porque hoje o Revit é muito importante aqui no Canadá. E outra pergunta que eles fazem bastante é: por que você saiu do seu último emprego? Nossa, muito. Então se você tá vindo do Brasil, já é óbvio. É que você meio que já respondeu. Você mudou de país. Mas se você já teve uma experiência aqui, já trabalhou em outro lugar e tá procurando uma nova vaga, aí você seja sincero. Eu, por exemplo, o meu último escritório eu acabei saindo porque chegou a pandemia e o escritório fechou. Então, é isso não que tinha eu muito o que respondo. fazer. No meu caso, eu tava todos os escritórios que eu saí, tipo, super de bem, nunca fui mandado embora, ainda bem. Só que a gente tava morando na townhouse, que era lá em Surrey, e meu escritório era pro outro lado. E a gente viu que não era mais o nosso estilo de vida morar lá na townhouse, a gente decidiu voltar aqui pra Burnaby. Eu falei, então ficou meio inviável ficar indo dirigir pra lá todo dia. Então eu procurei um escritório mais perto daqui. Fiz uma pesquisa rápida, peguei os escritórios que mais faziam sentido com o estilo que eu gosto. É bom você tentar fazer um match do seu estilo de arquitetura com o escritório que você está fazendo, para mostrar que você pesquisou e você escolheu aquele escritório, porque aqui acontece um outro problema que já fica uma outra dica, que é a rotatividade nos escritórios. Nossa, é muito alta. É muito gigantesca. Então, quando você mostra para aquele entrevistador que você tá ali porque você escolheu aquele escritório, você curtiu o jeito de arquitetura deles e você quer realmente fazer parte do time, isso conta pra caramba. Sim, com porque certeza. a rotatividade é tão grande que eles já ficam com o pé atrás de, putz, essa pessoa vai entrar... Vai ficar 1, 2 anos e vai cair no melhor fora. dos casos, 2 anos. Né? E vai sair, como eu mesmo, já saí de 2 escritórios, fiquei 1 ano e pouquinho saí. Porque é assim que eu fui aumentando o salário. E assim, caso você esteja aqui trabalhando no escritório e você queira sair para procurar um outro escritório, por qualquer motivo que seja sincero. Fala, olha, hoje eu tô no escritório, ou eu tava no escritório, e eu decidi procurar um outro porque eu tô visando um salário mais alto, porque eu já cheguei no meu teto de conhecimento, eu quero aprender mais. Eu entrei e não curti o escritório, tá tudo certo. Ou quero mudar de área, quero ir pra interior, enfim. Tenta mostrar pra ele que você tá interessado em trabalhar naquele escritório. Exatamente. Porque eles gostam de ver quando a pessoa tá afim de estar ali. Sabe? Eu sei que isso parece meio óbvio, mas é que a rotatividade é tão grande que é o medo que eles têm. Então é por isso que tem alguns processos seletivos que são assim, tipo, super mirabolantes. Você faz 4, 5 entrevistas, porque os caras ficam tentando achar o candidato ideal. E muitas vezes, inclusive, pegam errado. Na maioria das vezes, eu diria. Mas enfim, essa é uma dica. E uma coisa que o Robert sempre me fala, porque como eu tava na licença maternidade, ele acabou fazendo mais entrevista do que eu, quando você for falar sobre você, tenta deixar tudo bem explicado, bem detalhadinho, assim, sua experiência e tal, porque aí você não dá a brecha do cara ficar perguntando, sabe? Então, se você amarrar bem essa ideia, você elimina várias perguntas. Quando você estiver falando sobre você, tenta falar com mais precisão as coisas. Exemplo, eu tenho experiência com 5 anos de Revit, eu fiz tantos projetos, AutoCAD eu já trabalho há 10 anos, SketchUp eu fiz vários 3Ds. Não fala só, eu tenho experiência com Revit, AutoCAD e tal, porque senão, em seguida ele vai falar, então, aqui a gente usa Revit. O que você já fez com Revit? Quantos anos você já trabalhou com isso? Então, seja mais completo. Sempre que eu fui falar sobre mim, eu fazia um texto bem legal, ao ponto que depois disso, acabou as perguntas dele. Sim. Tipo, eu eliminei tudo que ele podia perguntar, porque eu falei tanto nessa parte. Que aí depois acaba virando uma conversa, isso, né? que ele fala, bom, entendi já quem é esse cara que tá aqui na minha frente, agora eu vou falar um pouco sobre a vaga. E aí é onde eu falo sempre que você tem que virar o jogo na entrevista. Sim. De novo, você tem que manter a tranquilidade. E sempre se apresente, mostre pra que você tá ali, mas agora vira o jogo pra ele e fala, e você, me conta um pouco sobre a vaga, me conta um pouco sobre a empresa. Como vai ser o meu dia a dia ou o dia a dia dessa vaga? Essa pergunta é muito legal. Faça sempre pra eles. Me explica como é um dia de trabalho na minha vaga. Inclusive, na minha última entrevista, eu perguntei isso e aí eu descobri, assim, que não tinha uma vaga. O cara se enrolou inteiro e falou, exato. Então, na verdade, a gente não tem uma posição, a gente tá procurando uma pessoa assim, mas... É o famoso joga a responsabilidade pro lado de lá. Ele perguntou quem sou eu expliquei o que eu sou, agora joga. Fala, me conta um pouco mais sobre o escritório. Normalmente eles até perguntam, você tem alguma pergunta pra gente? Então, antes dele fazer essa pergunta, já joga essa responsabilidade.
Porque aí ele vai entender que agora ele não é mais vamos dizer assim, eu não sou o entrevistador e ele é o entrevistado. Agora a gente tá trocando uma ideia porque eu preciso dele. Não, e eles adoram vender a empresa. Então eles falam até das qualidades da cidade, do tipo, tem muitas cachoeiras, muito lugar pra ir com a família, sabe? Isso aconteceu no meu outro escritório. Eles faziam tipo um puta marketing que era pra atrair você. Porque principalmente se eles gostam de você, eles falam, pô, você vai gostar pra caramba, aqui do lado tem um café de não sei o quê. Na hora que chegar nesse ponto, sinal que a entrevista tá indo bem, certo? Então, tenta manter essa dinâmica da entrevista, não só responda o que te perguntam, sabe? E por último, e o mais importante, que é o salário. A maioria das vagas já aposta entre tanto e tanto. E caso não tenha apostado, dá uma pesquisada no mercado. É o mínimo, né, que vocês têm que fazer. E assim, e aí você joga o que você acha dentro do seu nível. Então, se você acha que é júnior, você já joga no mais baixo, dentro da média. E se você acha que você é bom, tipo, eu sou bom mesmo, eu mereço, aí você joga no mais alto, um intermediário, né? Então, falando em números pra ficar mais claro, se uma vaga postou lá, olha, estamos pagando entre 70 e 90 mil. Se é o seu primeiro emprego aqui no Canadá e você não tá muito seguro, assim, você não pesquisou muita coisa, você tá ali, só quero arrumar meu primeiro emprego, eu jogaria 70. Sim, com tipo, certeza. joga ali no inicial, que é pra você entrar, e depois você muda, você negocia, ou você muda de empresa, se você não curtir também. Tenta entrar na área o quanto antes. Agora, passou para as próximas entrevistas, você já tá mais confiante. Próxima entrevista eu digo assim, próximas experiências de trabalho. Você já tá mais confiante. Então agora estamos oferecendo entre 70 e 90, já joga aí uns 80 pelo menos. Ou joga uns 84 para negociar 80. Não vai jogar também o 90, porque às vezes você já não você vai tudo precisar isso. entregar os 90, Exato. né? Inclusive numa entrevista me falaram isso. Falaram, porque veio um candidato, eles falaram isso na entrevista. E, inclusive quando fala isso, você já sabe que você tá meio contratado, tá? Falaram assim, não, porque veio um candidato aqui e ele falou que ele queria ganhar tanto. Mas ele não me parecia que ele era tanto, sabe? Então legal que você falou dessa forma, que é meio que o intermediário aí, que é o que eu me julgava na época. Então seja muito sincero em relação ao quanto você vale. Então, porque a ideia final é você não se desvalorizar de forma alguma. Você joga o tanto que você acha e assim, talvez até um pouquinho a mais pra rolar uma negociação. E é muito comum também durante essas negociações eles falarem assim, então tá, você tá pedindo, vamos dar um exemplo, entre os 70 e 90, você tá pedindo 85. Então vamos negociar você ganhar 80 mil pelos primeiros 3 meses e baseado na sua performance, a gente aumenta para 85 depois no quarto mês. Então vocês vão descobrindo várias formas e é hora de você negociar salário, você negociar benefícios. Sim, com benefícios certeza. Inclui convênio médico, que normalmente todos os escritórios incluem, mas aí também tem as férias. Normalmente o mínimo de férias que eles oferecem aqui são 2 semanas, mais a pausa entre o Natal e o Ano Novo. Não todos os escritórios, mas a arquitetura normalmente é assim. É né? assim. E com o tempo você consegue ir negociando essas férias. Então você consegue pedir 3 semanas, 4 semanas. Tudo vai depender. E outra coisa são os sick days. Por lei, você tem direito a 5 sick days, mas com o tempo você consegue negociar para 6, 7. E aí o céu é o limite. Sick days, gente, são dias em que você não estiver se sentindo muito bem, estiver doente. Sim. Você pega esse sick day, ele é pago, tá? E assim, normalmente eles não vão te perguntar, tipo, traz o atestado. Nem existe atestado Não. aqui. Acho que nem existe, né? Não, e normalmente você também nem precisa ficar super se explicando. Não. Você fala, não estou me sentindo bem, ou por motivos pessoais não vou conseguir hoje. E tá tudo certo. E é Aí você isso. pode pegar, falar, eu não vou trabalhar essa manhã, eu vou no período da tarde. Depende do escritório. Meu escritório ele é bem flexível e eu acho que super funciona Sim. dessa forma. Bom, gente, o vídeo de hoje fica por aqui. E como vocês sabem, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ative o sininho e vão ter outros vídeos aparecendo aqui na tela. E aqui a nossa fotinha, que você também pode se inscrever clicando aqui, tá bom? Até mais, valeu!